Nesse vídeo eu vou trazer para vocês uma informação relacionada à B3, uma informação relacionada ao Uber, uma informação relacionada ao mercado imobiliário e à EZTEC e trazer aqui uma informação relacionada ao imposto de renda. Então vamos ao vídeo. Salve, salve investidores! Como é que vocês estão? Sempre lembrando que antes de continuar você clica no botãozinho vermelho de inscrever-se para ajudar esse canal, tá bom? E se puder ser membro do canal, você tem vantagens exclusivas como lives semanais e conteúdos exclusivos, além de zeragem da corretagem lá no BTG Pactual, caso você queira migrar. Eu não sou patrocinado pelo BTG, ao contrário do que muitos pensam. Então, continuando aqui, iniciando com B3, ela traz aqui um comunicado ao mercado a respeito da divulgação dos destaques operacionais do mês de setembro de 2022. Esse mês, em outubro, começa a temporada de divulgação dos resultados, e aqui é o destaque de setembro da B3. E o volume no mercado de ações, como já era esperado, a variação entre setembro de 2022 e 2021 houve uma queda de 15%, e em relação a agosto, houve uma queda de 0,5%. Já o mercado de renda fixa, tanto em estoques quanto em novas emissões, há aqui um crescimento bastante substancial em relação ao ano passado. Mas, em relação a agosto, teve queda aqui em novas emissões de 3,2%. Então o cenário ainda permanece o mesmo. Mercado de renda variável ainda em queda, bolsa de valores ainda barata e por isso eu continuo aportando. Em relação a B3 especificamente, ela apresentou uma valorização interessante nos últimos 12 meses. Hoje está cotada a quase R$15. Só que por conta disso, hoje ela está negociando um PL de 20 vezes lucro e é uma relação preço-valor patrimonial de 4,38. E o que isso significa na prática? Se você olhar aqui para o histórico de 10 anos dos indicadores fundamentalistas da B3, o que você percebe? Que em 2021, o PL dela estava muito mais baixa, então aqui estava mais barata. Assim como a relação preço-valor patrimonial, que estava em 3 vezes o valor de patrimônio. Agora ela deu uma bela de uma esticada. Tudo bem que, se você comparar com 2020, 2019, 2018 e 2017, até 2016, a gente vê que os indicadores ainda estão descontados, mas esse aqui foi um ciclo de alta muito forte. Então talvez você devesse, caso a B3 fosse uma das ações do seu radar, ter aportado mais em 2021, porque agora em 2022, pelo menos nesse período, a ação não está muito barata. Óbvio que não é nenhuma recomendação, mas é só você fazer esse comparativo aqui. A não ser que você pense para muito longo prazo, acredite numa expansão muito forte da bolsa de valores e em um novo ciclo de alta. Aí você vai olhar para esse ciclo de alta aqui do passado, 2016 a 2019, você vai ver então que a B3 hoje estaria descontada em relação ao seu histórico. E o preço justo do Graham, olha só, 7,46. Mas dá para usar o preço justo do Graham aqui? Foi uma pegadinha, não dá, porque é uma empresa de tecnologia e o Graham montou a sua fórmula do valor intrínseco no momento em que não existiam múltiplos mais elevados de empresas de tecnologia como a B3, por exemplo. De qualquer forma, a empresa permanece rentável com a margem líquida excelente, já que é um monopólio aqui no país. Prosseguindo aqui em relação ao Uber, ele caiu mais de 10% após o governo norte-americano propor vínculo empregatício com motoristas. E aqui no país, o Tribunal Superior do Trabalho irá julgar essa questão, apesar de já haver decisões de órgãos fracionários do TST em sentido contrário ao vínculo de emprego, com o que eu concordo, obviamente. Só que os Estados Unidos hoje estão dominados ali por um governo de esquerda, completamente protecionista e que está tendo inclusive dificuldades com a inflação. Então veja só, não só as ações do Uber, mas de todos seus concorrentes tiveram forte queda em Nova York. Por quê? Porque há uma proposta do Departamento de Trabalho dos Estados Unidos de que motoristas e entregadores de aplicativos de transporte sejam considerados empregados das companhias. E caso isso aconteça, você já sabe, todas as verbas trabalhistas, aqui no Brasil, por exemplo, o FGTS, férias, 13º, e várias outras verbas, inclusive previstas em convenções coletivas de trabalho ou acordos coletivos de trabalho. Essa proposta ainda está em audiência pública. Esperamos que a população seja contrária a isso aqui, desde que tenha uma visão mais ampla do mercado, não olhar para o próprio umbigo, já que a gente sabe que o Uber revolucionou as entregas e os transportes no mundo inteiro. E o Uber é um exemplo de libertarianismo na prática, já que você pode simplesmente agora abrir o seu aplicativo e começar a trabalhar, sem ter o Estado, sem ter regulação te enchendo o saco. Agora você vai impor regulação, vai encarecer ainda mais o serviço, vai gerar ainda mais desemprego e os efeitos serão muito mais catastróficos. Mas enfim, o imediatismo dos direitos trabalhistas muitas vezes falam mais alto, mas vamos aguardar aqui e esperamos que isso aqui não seja aprovado nos Estados Unidos, porque isso aqui vai acabar gerando algum reflexo no mundo inteiro, vai gerar uma mensagem, talvez até o Brasil, com juízes trabalhistas que são extremamente protecionistas, acabem aderindo a essa ideia. Vamos aguardar. Sendo que o Uber, como as demais ações de tecnologia, que estão as BDRs do Uber, estão amargando quedas fortes nos últimos 12 meses,
com a alta dos juros no mundo inteiro, principalmente nos Estados Unidos, caindo 43%, e a tendência é que continue caindo, já que os juros americanos continuarão subindo. Continuando aqui, em relação à EZTEC, ela teve um salto de vendas no terceiro trimestre, um salto bem forte, na verdade. Ela teve vendas brutas ali de 481 milhões de reais só no terceiro trimestre de 2022. Isso é 72% a mais do que foi registrado ano passado. Isso aqui foi a prévia operacional que foi publicada pela EZTEC. A EZTEC ele apurou no período 361 milhões de reais em vendas de estoques em obras, o maior volume da história da companhia, inclusive, sendo que a divulgação final dos resultados vai ocorrer dia 10 de novembro. E aí, diante disso, diante da EZTEC aqui vendendo, que é uma beleza, fica aquela questão, mesmo a companhia aqui caindo 12% nos últimos 12 meses. Será que o mercado imobiliário no país está aquecido, ao contrário do que está ocorrendo com a bolha imobiliária ali que está se formando nos Estados Unidos? E olhando-se aqui para os números, segundo aqui pesquisa do Seconv de São Paulo, a gente tem aqui no gráfico que o volume de vendas de unidades residenciais aqui, que são comercializadas, na verdade tem caído, veja só. Claro que em relação a 2021, com o boom que teve ali em vendas, a gente vê que não tem como comparar. Mas entre maio a agosto está havendo uma queda. Então o EZTEC se superou. Apesar disso, o setor está resiliente apesar da queda. Claro que não há o boom de 2021 como eu falei para vocês, mas ele está resiliente. Inclusive na região de Curitiba, aqui no estado do Paraná, o setor está aquecido, a taxa de desocupação tem caído. Então no país não estamos vivenciando no momento uma bolha imobiliária. Na verdade, o setor está otimista com a sua resiliência e pode fechar 2022 com números bons ali para o setor. EZTEC, que dentre as construtoras não caiu tanto, a verdade é que as construtoras até chegaram a ter uma queda um tanto quanto forte, mas acabaram se recuperando bastante aí nos últimos meses. A EZTEC, por exemplo, de julho até agora, subiu 50%. E será que a companhia está barata? Olhando-se aqui para o histórico de indicadores da empresa, o que nós temos? Um PL de 11 vezes lucro. Não está mais barato que 2021, nem que 2015, mas está mais barata do que os anos de 2020 a 2016. Isso aqui acaba sendo uma tendência das principais ações de bolsa. Inclusive a relação preço-valor patrimonial segue o mesmo padrão. Só 2021 mesmo que os ativos estavam mais descontados do que os ativos negociados no corrente ano. Sendo que a margem líquida da empresa se mantém ao longo dos anos no geral, ali na casa dos 30% a 40%. Houve uma queda em relação a 2021, mas não foi uma queda tão forte. Com esse aumento de vendas recordes aí, os resultados da empresa viram fortes. Finalizando aqui com uma informação relacionada ao imposto de renda, o Lula está prometendo ali, caso vença as eleições, zerar o imposto de renda para quem ganha até R$5.000 por mês. Atualmente, a faixa de isenção vai para quem ganha até R$ 1.903 por mês. Isso aqui é bem ridículo, tá? Porque esse valor atualmente é insignificante e chega a ser um confisco descarado do Estado em cima da renda das pessoas, da pequena renda do brasileiro. Isso porque esse valor se refere ao ano de 2015, essa lei 13.149. Por conta disso, é preciso sim excluir imposto de renda, ao menos de uma base de cálculo que seja o dobro dessa aqui, R$3.800 a R$4.000. Ele está aqui propondo inicialmente R$5.000 por mês. Acho difícil ele conseguir, caso ele seja eleito, passar isso aqui. A própria equipe do Lula tinha dito algo em torno de R$3.000. Aí o Lula acabou voltando atrás um pouquinho. Que você sabe como é político, fala assim na hora e nem sabe se é possível de ser implementado aquele programa que ele está prometendo. O impacto de qualquer forma seria da ordem de R$200 bilhões, é uma renúncia fiscal bem grande para a União, então não é fácil de ser passada no Congresso Nacional. E o custo dessa medida, como que poderia ser compensada? Porque toda renúncia fiscal, no geral, precisa de uma compensação. Isso até por regra de responsabilidade fiscal, como também para que o político não quebre o Estado, né? Então, o que se tem cogitado, infelizmente, é justamente a taxação de lucros e dividendos. Então esse tema da tributação dos dividendos tende a se alongar para o próximo governo, seja Bolsonaro, seja Lula. E aí se você me perguntar, Luan, tudo bem, o que você preferiria? Colocar uma faixa de isenção do imposto de renda até R$5.000 e aí tributar os dividendos, ou não tributar os dividendos e não inserir essa nova faixa de isenção? Olha, o cenário ideal para mim, que são libertários, não tem nenhum nem outro. Nada de nova tributação. Na verdade é tanto aumentar
a faixa de isenção para 5 mil, quanto manter a isenção dos dividendos em relação ao imposto de renda. Mas como o cenário ideal não existe, desde que a tributação dos dividendos seja de no máximo 10%, seria preferível, menos pior eu diria, a fim de aumentar essa faixa de isenção e desonerar um pouco a pessoa física que só se ferra no país. Mas enfim, vamos aguardar as cenas dos próximos capítulos. Mas já vai deixando aqui nos comentários, qual a sua opinião a respeito desse assunto? E você acredita que o mercado de imóveis está resiliente nesse ano? O que você espera para o ano de 2023? Muito obrigado por ter ficado comigo até aqui. Eu sou o Luan, que é o canal Mirar Investing. Até o próximo vídeo. Fui!